Glória a Deus, aleluia. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos glorificar o Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Abre comigo lá nos Salmos, Salmo 98. Salmos 98. Glória a Deus. Ele que já está aqui, você que está nos ouvindo, abre aí Salmo 98, vai ouvir em algum momento. Glória a Deus. Dia maravilhoso, chuvoso. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor com um cântico novo, pois Ele tem realizado maravilhas. Sua mão direita, o seu santo braço forte, lhe deram a vitória. O Senhor manifestou a sua salvação aos olhos das nações, revelou sua justiça, recordou do seu amor e da sua fidelidade pela casa de Israel. Todos os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor, terra inteira. Louve com cânticos de júbilo, ao som da música. Oferecei música ao Senhor por meio de harpa, com citara, a voz do canto, com trombetas, ao som da trompa. Exultai a presença do Senhor, que é Rei. Ruge o mar e tudo que nele contém. O mundo, todos os seus habitantes, com palmas se manifestam os rios, e ao cantar dos montes ressoou o uníssono, para aclamar o Eterno, que vem julgar toda a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Que nós possamos cada dia cantar ao Senhor um cântico novo, louvar o Senhor com um cântico novo. Que nós possamos em todo tempo adorar o Senhor, acordar pela manhã e já cantando louvores ao Senhor, louvando, né? Fala que até os animais, as flores do campo louvam o Senhor. Fala que todo ser que respira, né? As pessoas vão falar assim: poxa, mas as flores respiram, as flores louvam, as flores. Fala que todo ser que respira, as flores respiram, elas louvam o Senhor. Se você passar em algum canto, está se mexendo, o vento faz elas se mexer. Todos louvam o Senhor, os animais louvam o Senhor, né? Quem vai em algum lugar de campo vê os passarinhos logo pela manhã, parece um coral, né? Em alguns lugares você vê muitos passarinhos, parece aquele coral cantando pela manhã. Todos estão louvando o Senhor, cada um na sua língua, mas louva o Senhor. E nós estamos de pé para louvar, engrandecer esse Deus. Que nós possamos, nesse domingo, entregar o nosso coração ao Senhor, louvar o tempo todo, louvar, entrar na presença do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e adorar. Eu não sei como foi a sua semana, se foi uma semana boa, se foi uma semana conturbada, mas que o Senhor possa em todo tempo estar na sua vida. Em tudo dai graças. Que nós possamos, quando você louva o Senhor, quando você adora o Senhor, Ele nos recebe de braços abertos. Ele já está trabalhando, enquanto Ele está aqui, ouvindo o nosso louvor, Ele já está trabalhando em nosso favor. Ele já está fazendo aquilo que nós nem imaginamos que Ele está fazendo. Apenas louve o Senhor. Aleluia. Vamos louvar. O pastor Fábio vai nos conduzir um louvor, e que nós possamos louvar juntos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também.
Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 aleluia. Só tu és santo. Faz essa declaração. Santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro, não há e nunca haverá. Não há outro como Jesus. Pega as suas mãos e diga: só tu és santo. Declare que Ele é. Só tu és. Tu. Não há outro como 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 Jesus. Bom dia a todos, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, adora Ele com alegria, glória a Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso socorro bem presente em todos os dias que nós precisamos. Feche seus olhos se você puder nessa manhã, entroniza a presença dEle. O Senhor nosso Deus é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo. Nos dias de luta, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio, Ele é em quem nós nos escondemos. Nele nós estamos seguros. Seguro
estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia! E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ei! Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu creio nisso, eu confio nisso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você pode fazer essa declaração nessa manhã. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Ei! E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu. Nos refugiamos em ti, Senhor, nessa manhã. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços, em que é? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Estou em ti, estou em ti. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo mar, eu acharei em ti, Senhor. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que Ele me guarda, Ele nos guarda. Me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Jesus é o meu descanso. Eu sei que é. Em teus braços é o meu descanso. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos.
sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, diga, pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Levante a sua voz e as suas mãos, diga: teu nome é, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és. E o povo de Deus canta, teu povo canta, e sim ao Rei dos Reis, e tu sempre serás santo, santo, santo pra sempre, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo pra sempre. Aleluia, aleluia. Ao que está sentado no trono, aleluia, e ao Cordeiro seja seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levanta a voz, diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Seja a honra, declare. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Só aqueles que desejam verdadeiramente declarem: poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrar na presença do Senhor, continuar nesse mesmo espírito de adoração. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor, colocar algumas pessoas que estão enfermas, colocar a irmã Denise, a esposa do Paulo, fez a cirurgia, a dona Esmeralda, a sobrinha da dona Esmeralda está com câncer, né? Continuar orando pela família. A Jéssica, né? Continuar orando, né? Tem muitas pessoas aí que estão enfermas ainda, né? A Cris Gata, estou com um amigo, Gabriel, que ainda já vai para 3 meses ali em coma no hospital, de um acidente que teve de moto, e a família já não sabe mais o que fazer, né? A família vai e uns estão com esperança, outros já perderam a esperança, a mãe está ali, né? Angustiada, mas nós possamos orar, né? Roberto vai nos conduzir em oração. Se você quiser chegar, quiser dobrar seu joelho. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua doce presença, Senhor, na Tua presença que é consolo, que é amor, que é abrigo. Exaltamos o Teu santo nome, Senhor, como cantamos aqui essa manhã, Pai. Palavras de adoração a Ti, palavras sobre quem Tu és poderoso, Senhor. Em Ti está toda a majestade, a Ti pertence todo o domínio, todo o governo, Senhor, tudo está em Tuas mãos. Ó Espírito Santo de Deus, vem encher os nossos corações essa manhã, Senhor, dessa certeza, Pai, que não importa as circunstâncias, Senhor, há um Deus que está sob o controle, Pai. Há um Deus que tem tudo debaixo dos seus pés, Pai querido, e nós te exaltamos nessa manhã. Bendizemos o Teu santo nome, Senhor, o único nome, nome que é todo poderoso, nome acima de todo nome, é o nome de Jesus, Pai. Ó Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor, que o Senhor seja nosso intercessor diante do nosso Deus, diante do nosso Pai. Clamamos, Senhor, pela Tua presença, clamamos, Senhor, pelo Teu agir em nossos corações, clamamos, Senhor, pela Tua bondade, Senhor. Torna real, Senhor, manifesta, Senhor, a Tua bondade que se renovou nas nossas vidas essa manhã, Pai. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa aqui, Senhor. Sonda, Pai querido, no mais profundo, Senhor, e realiza a Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração. Pai querido, realiza em nós a Tua vontade, Senhor. Há tantos, Senhor, tantos pedidos, tantas situações, mas sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então alinha, Senhor, nosso coração à Tua vontade. Abre, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos, Senhor, para ver, Senhor, os Teus caminhos, para, Senhor, entender a Tua palavra, para, Senhor, dar-nos forças para Te obedecer todos os dias, Senhor, para obedecermos os Teus mandamentos, para caminharmos segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, nessa vida com Cristo, Pai. Ó Deus, também Te pedimos, Senhor, pelas famílias, Senhor, nesse mês que estamos, Pai,
falando, Senhor, e orando pelas famílias, Pai. Venha fortalecer, Pai querido, os casamentos, Senhor. Venha fortalecer, Senhor, a saúde, Senhor, da nossa casa, Pai. Ó Deus, abre as portas, Senhor, que precisam ser abertas, aquela que o Senhor tem para cada um, Senhor. Traz provisão, Senhor, na vida espiritual, Pai. Traz provisão na vida material. Traz provisão na saúde, Senhor. Declaramos saúde sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Declaramos saúde sobre a vida na parte respiratória, na parte, Senhor, do corpo, das pernas, Senhor, nas juntas, no coração, da mente. Espírito Santo de Deus, vem fortalecer a nossa mente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas batalhas da mente todos os dias, Senhor. Ó inimigo, você não vai vencer. Senhor, arreda-te de nós, porque nós temos um Deus que é poderoso. Leva, Senhor, os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Aquilo que é do alto, aquilo que é bom, Senhor, aquilo que é justo, Pai. Que todos os dias das nossas vidas nós possamos nos lembrar, Senhor, daquilo que é bom, daquilo que é justo, Pai, para que tenhamos, Senhor, um espírito inabalável, como diz a Tua palavra, para que o nosso coração permaneça puro, para que nós possamos enfrentar, Senhor, na força do Teu braço a cada dia, Senhor, cada luta, cada situação que tem se colocado diante de nós, Pai. Fortalece, Pai querido, as crianças dessa igreja, fortalece, Senhor, os adolescentes e jovens, os juniores. O Senhor tem trazido pessoas, Senhor, que as famílias nem congregam aqui, que esses meninos que têm frequentado essa casa, Senhor, essa casa de oração, possam fazer a diferença onde eles estão, Pai querido, possam, Senhor, ser o caminho para a salvação na vida dos pais deles, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que vidas continuem sendo transformadas, Pai. Lembramos também daqueles que estão enfermos, Senhor, oramos hoje pela vida da irmã Denise, Senhor, que está hospitalizada, que o Senhor restaure a saúde dela, Pai querido, em nome de Jesus. Dê forças ao Paulo, Senhor, para cuidar dela também, Pai. Lembramos da Vera, Senhor, que está gripada, que o Senhor traga cura sobre a vida dela. As meninas da crise do Gustavo, Senhor. Lembramos também da Jéssica, Pai querido, que está enfrentando uma batalha pelo câncer, Senhor. Assim como da Cris, Pai querido, que também está hospitalizada por conta de um câncer. Deus, o Senhor continua no mesmo lugar, no mesmo trono. O Senhor faz milagres, Pai querido. Os milagres que o Senhor fez, Pai querido, o Senhor continua fazendo hoje. Essa é a nossa oração, Pai querido. É o nosso pedido, o nosso clamor para que o Senhor realize milagres nessas situações, coisas que a medicina não pode fazer, que o Senhor faça por essas pessoas, Pai. Mas sabemos, Pai querido, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Confiamos em Ti. Queremos declarar essa manhã, Pai querido, que nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor tem a verdadeira resposta, Pai. Nós também lembramos, Pai querido, do nosso país, Senhor, que precisa de Ti, Senhor. Não precisamos, Senhor, pensar em quem vai governar, que nós precisamos pensar que as pessoas precisam conhecer Jesus. O que vai mudar esse país é quando ele se dobrar diante da Tua presença, Senhor. Quando ele confessar que só há um único Deus. Então, Pai, pedimos um avivamento na nossa nação. Pedimos, Pai querido, que o Teu povo tenha intrepidez, ousadia e se levante, Senhor, em busca, Pai querido, de levar o Teu evangelho, de alcançar mais vidas, porque vidas transformadas, Senhor, é o que vai mudar a nossa história. É o que vai mudar a história dessa nação, Pai. Lembramos dessa casa, dessa igreja que é Tua, Senhor, que pertence a Ti. Aqui estão as Tuas ovelhas, Pai. Tu és o nosso pastor. Ó, Senhor, cuida de cada vida, de cada ministério, dos pastores, Senhor. Dá-nos direção a cada dia, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós e que nós possamos, Senhor, em todo o tempo, exaltar e glorificar o Teu nome. Que as pessoas possam ver em nós o Teu sentir em nós o Teu bom perfume, Senhor. Ver em nós o Teu rosto resplandecido, que nós sejamos aqui, Senhor, embaixadores de Cristo e que Seu nome seja propagado, glorificado e exaltado em todos os dias, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, declare. Prosseguindo para o qual eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diga, prosseguindo, para o qual eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diga, Senhor, te quero, só as vozes. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar aqui o Alex para chegar. Queremos orar com ele hoje, né? Completou mais um ano de vida. O Alex é um homem de Deus. Pelo menos a minha vida, os seus testemunhos edificam muito, né? Sempre que ele conta testemunho e o seu testemunho, a sua oração tem edificado. Então, somos amigos, né? Irmãos gêmeos, né? Já falaram que nós somos irmãos gêmeos. Mas é uma bênção mesmo ter o Alex como nosso obreiro, mais que um obreiro, né? Sempre, né? Ele traz sempre a palavra, ministra, né? E tenho certeza que no dia a dia ele tem levado a palavra, né? Evangelizado muitas pessoas através do seu testemunho. Então que vocês ficassem de pé, que a igreja ficasse de pé, estender a mão, o pastor Dimu vai fazer uma oração. Estenda as mãos para cá, vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida, Alexandro, e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Senhor Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Pedimos que o Senhor continue abençoando, cuidando da vida do Alex, da sua saúde, a sua casa, a sua família, seu trabalho.
a vida da Karina, a vida do Brian. Pai, que o Senhor esteja com eles em tudo o que eles fizerem, Pai. E pedimos que o Senhor abra janelas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre a vida do Alex, abençoando ele, direcionando ele com o teu espírito e guiando sempre o seu coração. Em nome de Jesus, que nós o abençoamos. Amém. Cadê o parabéns aí? Cadê? Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, louve por mim, que a vida lhe seja um eterno sonho. Escadinha. Amém. Pode se assentar. Deixa eu só dar os avisos e depois nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Mas deixa eu só dar os avisos, se quiser colocar aí. Cadê Felipão? Acho que tem na mídia aí, tem os próximos domingos. E principalmente antes, esse é o de hoje. Esse é o de hoje. Mas tem a Escola Bíblica de Férias. Isso. Ah, não, tá aparecendo no online lá. Aí. Isso aí. Para aí um pouquinho. Então, nossa próxima programação, né? Além dos. Né, nós não paramos culto da semana. Aí a nossa próxima programação, né? Terça tem culto normal, terça de oração. Né? Tivemos a nossa vigília sexta-feira. Foi um tempo especial, viu, amados? Quem não tem vindo na vigília tem perdido. É uma vez por mês. Dá para se programar para vir. Dá para estar, até que eles estão nos assistindo hoje que não vieram, dá para se programar para vir, é sempre a segunda a sexta, depois do nosso culto Santa Ceia, né? E tem sido um tempo precioso, tá? O pastor Fábio sempre está conosco aí, nos abençoando, nos ajudando, né? Na nossa vigília. Então, na penúltima vigília ali do dia, né? Mas aqui, ó, EBF, Nações para Cristo, anunciar entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Então, sábado de manhã, a partir das 8h30, né, nós aqui, os obreiros do departamento infantil, já estaremos aqui, tá? Porque 9 horas vai ter o café da manhã servido, não é para você tomar café em casa, é para você vir com seu filho, né, com sua filha, ou amiguinho, quem vier, vem tomar o café aqui. Pode tomar o café os pais aí, tudo. E depois, se você quiser deixar aqui as crianças ou quiser ficar, não tem problema nenhum, mas nós vamos estar aqui com a programação, essas 3 horas de programação, vai ter brincadeiras, oficinas, histórias, vai ter também um momento para eles fazerem algo especial sobre o tema, tá? E uma palavra abençoada no final para eles, depois eles vão comer um lanche de final de almoço aqui, tá? Então, convide os amiguinhos, convide pais, mães, convide aí os filhinhos e outros amigos, colegas, para estarem aqui, para a gente ter um tempo especial, tá? Eu estava vendo lembranças, né? Várias EBFs que a gente já fez e nós tínhamos dado uma paradinha. Então vamos retomar para que a gente sempre tenha e tenha esse momento também para as crianças estarem aqui e terem, né, nas férias sempre uma programação especial de aprendizado para elas, tá? Além do culto de domingo que eles sempre têm aprendido e tem sido bênção o departamento infantil. Amém? Aí tem os outros domingos, né, que nós temos aí os convidados e no outro sou eu mesmo e o Marcelo Cunha aí, e depois pastor Lázaro e Juninho Borges, e estamos programando algo especial, né, vocês vão ver daqui a pouco, para agosto, o mês dos pais, todo domingo tendo um pai aqui trazendo uma palavra abençoada para o seu coração, amém? Nós vamos ter esse momento de ofertório para que você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Quem está nos assistindo online, sempre nós lembramos, hoje é mais fácil, né? Não precisa saber a conta da igreja, você só sabendo aí o CNPJ nosso, que é o nosso Pix, tá? E lembrando que o culto das mulheres, tá? Acho que não tem a propaganda aí, não tem, mas já colocou no grupo da igreja. E depois é dia 25, não vai ser no terceiro sábado, é dia 25, no último sábado desse mês, tá bom? Às 16 horas, 4 da tarde, culto das mulheres, tá?
Depois eu já mando aí, na hora que a pastora Carmela for pregar, você já pode colocar no final depois, tá? O nosso Pix, para quem está nos assistindo aí online, quem está aqui, é 58247-480, 1000 ao contrário, 70. Você pode aí enviar sua oferta, seu dízimo, sua oferta missionária, sua oferta de compaixão, e o Alex vai chegar e vai nos dirigir nesse momento do ofertório, tá bom? A paz, amada igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Provérbios 3. Eu vou pegar um pedacinho do 5, depois a gente pula pro 9, tá? Eu já cheguei, já fiz a minha parte ali, na hora que eu cheguei na igreja. E foi um reflexo do mês passado. Um mês de guerra, né? E aí, eu entreguei agora, eu falei, nossa, dá pra pagar uns cartões aí. Mas não é sobre isso, né? É sobre confiar também. Aí eu, ao mesmo tempo, eu já lembrei, falei, mas o mês passado eu confiei. E ele proveu para mim ofertar e dizimar hoje, né? Para me dizimar. Então, é confiar e honrar, não tem como andar separado, né? Diz assim, ó, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconhecendo em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aí no 9 diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É sobre isso, meus irmãos, é honrar, é confiar, porque quem honra o Senhor é quem está disposto a assumir uma vida de santidade com Ele e obedecer aos seus princípios. Então, tudo o que nós fazemos diante de Deus não é sacrificial, é prazer, né? Nós tínhamos nossos prazeres do mundo, da carne, hoje nossos prazeres é em Cristo, né? Em fazer a coisa certa, em viver aquilo que Ele tem reservado para nós. E esse momento de dízimo e oferta também é um pedaço disso, né? Onde nós reconhecemos quem é o nosso provedor, da onde vem a nossa provisão, e obedecemos também os seus mandamentos, né? Nós temos alguns compromissos aqui na casa, como o pastor mencionou. Nós estamos movimentando muito, né? Do ano passado para cá, em questão de ministério, né? Investindo nas crianças, investindo na igreja, né? Nos ministérios de mulheres, que está maravilhoso. Eu tenho acompanhado, né, as postagens, tudo, e vendo de perto o que Deus está fazendo. O ministério de homens também, toda vez que tem uns encontros, é maravilhoso. E isso vai fortalecendo a igreja, criando o corpo, para que cada dia mais nós possamos estar alinhados com aquilo que Cristo quer com a igreja. E o nosso dízimo, a nossa oferta é para quê? Para investimento no reino, sustento dessa casa, continuar abençoando aqueles que necessitam, precisam de um alimento na mesa, aquela viúva que está desamparada. Nós estamos seguindo, nós estamos honrando aquilo que o Senhor deixou para nós. E é um privilégio fazer parte. Cezinha sempre sobe aqui e fala, mas é difícil falar de dízimo e oferta para essa igreja, né? Mas é a fidelidade com o Senhor. Eu estou aqui desde a época que a igreja era um beco. E todos os meses nós vemos a mão do Senhor. Aqui nas finanças, nas famílias, sabe? Eu já provei de muita bênção do Senhor através dessa igreja. A igreja que orou, que clamou por nós e continua clamando. Então é isso, meus irmãos. Esse tempo é um tempo de honrar e de confiar também em Deus, tá bom? Pegue a sua oferta, nós vamos orar junto. Se tiver alguém passando por dificuldade, necessidade, a gente vai estar orando. Se for uma coisa muito power, já chama a gente no canto aí, a gente vai estar orando e vamos tentar resolver, né? Agora, se for má administração, aí nós temos que expulsar aquele consumidor de dentro, né? Falar, Senhor, me ajuda a administrar o recurso. Que às vezes o devorador não está lá nem fora, tá? O
dentro da gente, que não pode ver uma Shopee, uma Shein, que quer sair clicando no carrinho, não é verdade? Então, às vezes, a gente precisa controlar, é complicado, né? Então, às vezes, a gente precisa administrar o recurso, né? Nem pedir mais provisão. Amém? Senhor, graças te damos e te louvamos por esse tempo de ofertório, Pai. Obrigado, Pai, por poder dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. Nós somos provas vivas, Senhor, da tua provisão neste lugar. Pedimos que o Senhor continue a abençoar, Pai, grandemente esta casa, ao qual sabe administrar, Pai, o teu recurso. E nós confiamos em Ti, Senhor Pai. E tudo que entra nessa casa, Pai, nós consagramos a Ti, que seja revertido e investido no Teu reino, Pai. Seja sustento para a Tua casa, Senhor Deus, e continuar abençoando aqueles que necessitam, Pai. Eu venho pedir de maneira generosa nessa manhã, Pai, que o Senhor venha abençoar cada dizimista e ofertante da Tua casa. Que não venha faltar nada, Pai. Não venha faltar o alimento na despensa, não venha faltar a paz, Senhor Deus, não venha faltar a alegria, Senhor. Que em meio à dificuldade, a meio em tormento, Pai, de situação financeira, Ele tenta nos tirar a alegria, tenta nos tirar a paz, Senhor Jesus. E eu venho te pedir nessa manhã, traz paz para o teu povo, traz alegria, Senhor. Se alguém aqui precisando de uma porta de emprego, Pai, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Senhor. Se alguém aqui precisando de uma promoção, Pai, venha prover também, Pai, essa promoção. Se alguém aqui precisando de administração financeira, nos ajuda, Pai, a administrar os recursos que o Senhor confia a nós, Pai. Nessa manhã nós honramos o Senhor e confiamos em Ti, Pai, com tudo o que temos. Que o Senhor possa abençoar e multiplicar tudo isso em favor do Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. É o Senhor e me digo de louvor. Cidade do nosso Deus, Deus Santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Jesus. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
Graça e paz, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor já está aqui conosco, tem ministrado em nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, porque levantamos, ó Deus, estamos na casa do Senhor, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Me conduz, Senhor, com esta palavra, Senhor, que venha alimentar a nossa alma, que venha fortalecer, nos curar, nos salvar, nos libertar, Senhor, porque a tua palavra faz isso, Senhor. Ela é a direção, ela é o nosso norte, Pai, ela é a nossa esperança. E com ela sabemos onde seguir, o que fazer, Pai. Fala conosco nesta manhã. O Senhor começou falando comigo, fala com cada um aqui presente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria abrir em Atos 1. Hoje a palavra que Deus me trouxe ao meu coração é sobre avivamento. A necessidade, a urgência de nós como igreja ter um avivamento. Amém? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Todos eles ali, agora no versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com o irmão dele. Ali em Atos 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em suas próprias línguas. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, médios, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes de Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma. Aí você vai lá no 17 e diz assim: nos últimos dias
diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e eles profetizarão. 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelita, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e pregaram na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém? Ali também no 39 diz, pois a promessa é para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus o chamar. Esta é a palavra de Deus, né? Fala sobre o Pentecoste, ali o derramamento do Espírito Santo que vem sobre a igreja, sobre o Senhor, né? Então, eu, refletindo esses dias, é algo que eu tenho também pensado para a minha própria vida, porque eu estou aqui como pastora, mas eu sou ovelha de um bom pastor. Então, eu não tenho diferença entre eu e vocês, apenas que eu fiz um curso de teologia, mas a necessidade, ela também é para a minha vida. E se eu não buscar um avivamento pessoal, a gente esfria no poder, no amor de Deus. Então, nós precisamos, há uma certa urgência hoje, porque o mundo está cada dia afunilando, né? As dificuldades estão vindo, e nós, como filhos de Deus, precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor, né? Então, eu queria dizer que avivamento é uma obra de Deus que traz o seu povo de volta a uma vida de arrependimento, santidade, amor e obediência. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A chama, ela precisa ser acesa de novo. Aquela alegria de ter conhecido Jesus como Senhor e Salvador, quando nos apresenta o Evangelho, nós precisamos. A nossa vida, se você trazer a memória, né? Traz à memória aquilo que te dá esperança. Conta como foi lindo voltar para Jesus, né? A alegria que nós tínhamos, a vontade de falar da palavra de Deus, de contar as boas novas. Nós precisamos desse avivamento novamente. E esse conceito de avivamento, ele está em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Há várias situações, né? O avivamento é ter uma vida novamente, né? Na presença de Deus, ter renovo, restauração, vigor espiritual. Lá em Salmo, né, 85, 6 fala, Senhor, traz alegria, né? Nós queremos ser alegre em Ti novamente, né? Não precisa ir lá, mas fala sobre isso, de um povo que volta ao primeiro amor. Temos ali a característica de um avivamento, né, um arrependimento sincero, em 2 Crônicas 7,14, que Deus fala, né, que vem a mim, né, aqueles, né, que entregue o teu coração, né, se humilha diante de Deus, volte, né, se arrependa, buscai, né? Então, lá em 2 Crônicas, chama o povo ao arrependimento, chama o povo a buscar ao Senhor. Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se arrepender de todos os seus pecados, né, eu curarei, eu trarei de volta, o Senhor restaurar. Ele é uma promessa que ele fala em 2 Crônicas 7, mas eu preciso ter um coração voltado para Deus, de arrependimento, né? Se humilhar, me buscar.
Ele olhará para nós e nos trará essa alegria novamente, esse avivamento, né? Porque a nossa família precisa, a nossa vida precisa, a nossa casa precisa de avivamento. E o avivamento traz mudança, traz transformação. O avivamento faz voltar a palavra de Deus, né? Ali em reinado de Josias, em 2 Reis 22 e 23, houve uma reforma espiritual. Se você depois quiser ler em casa, 2 Reis, né, o capítulo 22, 23, que Josias estava ali no seu contexto e no seu quarto, e Deus fez lembrar, né, do livro da lei. E ele mandou o servo dele trazer esse livro. E quando ele começou a ler o livro, estava ali encostado. Quantas vezes nós deixamos o livro, a Bíblia, fechada e não lemos a palavra de Deus? E quando Josias leu aquela palavra de Deus, ele começou a chorar, comovido com o amor de Deus, o que Deus tinha feito por nós. E nós precisamos desse quebrantamento, nós precisamos desse avivamento, de trazer à memória o que o Senhor nos fez, onde eu estava e onde eu estou hoje, o que Ele tem feito na nossa vida, tem nos sustentado, tem nos ajudado. É um Deus presente, como o primo falou aqui, no mês passado Deus abençoou ele tem abençoado as nossas vidas, Ele tem suprido as nossas necessidades, né? Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que fala, eu sou o galardoador daqueles que temem a mim. Ele está conosco em toda a situação. Ele tem sustentado. A força nossa não é da nossa força, é a força de Deus. Ele que nos renova. E nós precisamos voltar e ter esse arrependimento sincero, né? Como Josias. Então, ele teve uma reforma, voltando ali a Josias. Ele leu, ele chamou o povo, ele convocou o povo. E ele falou o que Deus tinha falado para ele naquela noite. E o povo se arrependeu, houve arrependimento sincero. O povo se colocou, chorou, o povo chorou junto com o rei Josias. E voltaram a praticar aquilo que Deus esperava deles, porque eles estavam afastados, porque a palavra ela é para nós comunicarmos salvação também, mas essa palavra é para nós. Essa palavra foi escrita, né, como Josias falou para o povo, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar no caminho do Senhor. E houve uma reforma espiritual. E nós precisamos dessa reforma espiritual. Nós precisamos dessa chama acender no nosso coração e desejar essa chama. E não é só pessoal, mas você pode pedir para Deus, você pode pedir para o Espírito Santo trazer esse avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família, não é? Então, e só voltando para a palavra, né? Então, houve reforma espiritual, buscar intensamente a presença de Deus, né? Porque Deus vai trazer paz, Deus vai trazer fé, Deus vai trazer esperança, Deus vai trazer amor, né? A santidade, o abandono de pecado, né? Que está ali em Isaías, fala que nós devemos abandonar o pecado, nós devemos lutar contra o pecado, porque é uma luta diária entre a carne e o Espírito Santo. E o inimigo da nossa alma quer tirar a gente do caminho do Senhor, quer trazer esfriamento espiritual, e nós precisamos desse avivamento. Amém? O avivamento, ele traz santidade, né? Ele traz abandono de pecado, ele transforma a nossa vida, como dá em Atos, né? Atos ali que eu li, o que aconteceu com a igreja, né? Quando veio o batismo com o fogo do Espírito Santo, o Pentecoste, houve um avivamento. Não é apenas com grandes reuniões, avivamento não é apenas com grandes reuniões, manifestações sobrenaturais ou emoções eternas. Avivamento é também pessoal. Tem que ser pessoal, porque começa com a gente. Se você tem um avivamento pessoal,
com você mesmo, com Deus, tendo essa mudança, né, essa reforma espiritual dentro de vocês, isso vai atingir até a sua casa, vai atingir você no trabalho. Verá um avivamento, a sua vida vai ser influência, vai ter influência em onde você colocar a planta dos seus pés. E nós precisamos disso, né? Em Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, a igreja primitiva, o que houve quando ela recebeu, como eu li aqui em Atos 1, 2, né? Ela houve pregação da palavra, as pessoas foram impulsionadas a falar da palavra de Deus, porque eu acho que nós, como igreja, temos que ter esse avivamento. Existe um esfriamento espiritual no meio de nós. Houve profunda convicção do pecado. As pessoas estão ficando cegas, frias, não está tendo sentido, né? Por exemplo, mente, não fica nem a cara mais vermelha, né? Antigamente, né, a cara ficava vermelha, né? Você mentia e você ficava com o rosto vermelho porque estava mentindo, porque a presença do Espírito Santo estava. E se ele não tiver, você não vai ter mais carinha vermelha na hora que pecar, não é mesmo? Na hora que mentir. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor e ter essa profunda convicção do pecado. Nós precisamos perseverar na oração, porque sem oração nós não alcançamos nada na vida. Deus quer acrescentar diariamente na sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te fortalecer. Ele quer te renovar. E nós precisamos disso. E é através da oração, o tempo com Deus, um tempo de intimidade. E nós precisamos diariamente buscar a presença de Deus. E a igreja primitiva, quando fez isso, Deus acrescentava as pessoas que eram salvas, porque eles viviam diariamente na presença de Deus. Eu não estou falando de parar o mundo e ficar só na presença de Deus, porque ficar na presença de Deus, você fica a todo tempo, até no trabalho, até dirigindo um carro, lavando uma louça, conversando com Deus. Então, essa presença, ela pode estar com você diariamente, só que você precisa. Às vezes a demanda do mundo é tão grande que você esquece de entender que o Espírito Santo está aqui com você. Você pode falar com Deus na hora do banho, você pode falar com Deus na hora que está dirigindo, você pode falar com Deus no trabalho. Porque às vezes fala, você tem um tempo. Às vezes está ali assistindo televisão, vendo alguma coisa. Você vê uma notícia ruim, eu falo, Deus, tem misericórdia. Aí você começa a interceder. Senhor, lembra dos aflitos, dos perdidos, dos cativos. Porque noticiário, para mim, serve para isso. Serve para eu interceder pelas pessoas, para ter consciência do que está lá fora. Não deve assistir muitos, todos, mas pelo menos um. Porque você consegue ver como Deus é bom com você. Quantas vidas são perdidas no mundo? Quantas vidas estão se matando porque é a ausência de Deus? Então você começa a viver uma vida de intercessão. Porque quando o avivamento faz isso, faz você sofrer, chorar pelos perdidos. O avivamento faz você lembrar quão bom Deus é conosco. O avivamento faz você lembrar como Deus é misericordioso conosco. Não tem faltado nada para nós. Deus tem sustentado. Deus é dono do ouro e da prata, mas não é porque a gente tem que ser milionário, não. Mas Deus concede sonhos. Deus concede, pede. Pede para Deus. Às vezes você tem um sonho. Deus é bom, Ele é amoroso. Se tem um sonho, não é pecado querer viajar. Deus pode te dar uma viagem. Não é pecado, né? Ter um carro, não é pecado ter uma casa própria. Se você não tem, peça uma casa própria. Eu pedi quantos anos e hoje eu tenho uma casa própria? Fazia parte da minha oração. Eu não queria mais pagar aluguel, cansei de pagar aluguel. E eu pedi para Deus. Ele é o Deus do impossível.
Mas não foi num piscar do olho, não. Foi anos de oração pedindo uma casa própria. Eu não desisti. Eu sabia que Deus podia me dar. E Ele me deu. Não era porque meu marido era jogador de futebol. Ele não foi nenhum Pelé, ele não foi, né? Não ganhou rios de dinheiro. Vivemos altos e baixos financeiramente. Mas nunca deixamos de honrar, de pagar. E Deus ouviu a nossa oração. Era o sonho da minha vida ter uma casa própria. E Deus me deu. Ele é um Deus de restituição. Mas se você não tem, Ele é o Deus que te provê para pagar o aluguel. Ele provê o seu aluguel, pois Ele me proveu muitos e muitos anos o aluguel. E o Deus fala na palavra que os filhos deles não serão envergonhados. E eu nunca fui envergonhado. Eu honrei o meu aluguel todos os anos. Mas poderia Deus não me dar a casa, eu vou continuar amando. Mas aprove a Deus me dar. No tempo certo, na hora certa, foi no piscar de olho e Deus me deu. Mas continue amando a Deus, independente de você ter uma casa de aluguel ou não ter, ou ter uma casa própria. Ele está com você. Ele prometeu que estaria. Ele te sustenta. Ele te apoia. E Ele disse que não seríamos envergonhados. Amém? O avivamento não era apenas uma experiência emocional, e sim uma transformação contínua na nossa vida. Avivamento real são vidas transformadas que glorificam a Deus diariamente. Amém? Mas para ter esse avivamento eu preciso de quem? Eu preciso do Espírito Santo. Nós vivemos a era de Deus quando Deus falava com os grandes homens de Deus. Ele falava com Moisés, falava com Josué, falava com Abraão. Eu amava ler o Velho Testamento. Nossa, eu achava lindo. Deus abriu o Mar Vermelho, né? Quantas coisas Deus falou com Abraão, meu servo, meu amigo. Nossa, eu ficava maravilhada. Eu comia o Velho Testamento, porque eu gostava de ver o poder de Deus agindo na vida daquelas pessoas. E eu falava assim, é o meu Deus, esse é o meu Deus. Então, por isso que a gente pode pedir, Ele é o Deus do impossível, não é mesmo? Mas aí veio Jesus. Deus mandou o seu Filho amado, que nos trouxe, foi crucificado na cruz, esteve na terra, 100% homem, 100% Deus. E ali Ele morreu por nós. Ele nos trouxe vida, nos tirou das trevas e trouxe para o mundo dele, para o mundo da luz, da paz, do amor, da esperança, da fé. E esse Espírito, através, e Jesus com todo o seu amor falava, eu tenho que ir para que Ele venha. E hoje nós temos quem? O Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo. É o tempo dele. Por isso que nós precisamos lembrar que o Espírito Santo é o nosso amigo. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele é. E nós precisamos de entender isso. E quem trará esse avivamento pessoal em nós, na nossa casa, na nossa família, a obra é do Espírito Santo. Deus se manifestou no meio do seu povo. Ele vai e promete. Jesus foi e prometeu o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É esse Espírito Santo que eu mostrei aqui em Atos, que foi derramado sobre a igreja, que deu o poder da palavra, que deu o poder de continuar servindo a Deus. Nós precisamos, né? Ele é ajudador, o Espírito Santo, ele é conselheiro, ele é consolador. Olha isso, ele é ajudador, então nós temos que lembrar do Espírito Santo. A igreja tem esquecido do Espírito Santo. Ele está aqui, ele está dentro de nós, ele habita em nós, ele vai nos ajudar.
Então peça ao Espírito Santo. Comece o dia. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, estou indo para o trabalho agora, eu preciso da tua ajuda, me dê capacidade. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, conselheiro, eu preciso de comprar um terreno, de comprar um carro. Eu preciso de mudar de trabalho. O Espírito Santo conselheiro, vá. Pergunte ao Espírito Santo conselheiro, ele vai te aconselhar, ele vai te orientar. Não faça nada sem pedir o conselho do Espírito Santo. Estava falando com a Alice ali na pregação. Às vezes a gente, né, da idade, e também a gente perde as coisas dentro de casa, né? Aí eu fico procurando que nem uma doida. Ai, cadê a chave? Vamos supor a chave. Me dá a chave, Senhor. Ai, chave. Não falei com o Senhor ainda. Ainda tento procurar com a força do meu braço. Mas eu lembro, nosso Espírito Santo. Espírito Santo, onde está essa chave? Me ajuda a achar essa chave, Espírito Santo. Aí ele traz a memória, aí ele atende. Ele traz a memória aonde eu fui, traz a lembrança. Aí eu lembro do meu passo. Aí eu vou lá, eu acho a chave. Então, ele é o ajudador. Ele é o ajudador. Amém? Então, você tem o ajudador, você tem o conselheiro para te aconselhar quando você tem que tomar decisões na vida, e você tem o consolador. Ele te consola. Em qualquer circunstância, o Espírito Santo te consola. Te consola pela perda de um ente querido, que a gente ora muito, né? Espírito Santo consola, fulano perdeu. Nós estamos sendo consolados, perdemos 2 entes queridos na nossa família. E quantos já não perderam? E quantos ainda estão perdendo? Quantas pessoas estão no hospital hoje? Famílias cuidando de entes queridos. E quem que dá força para isso? É o Espírito Santo. É Ele que consola, é Ele que sustenta. E só Ele para nos ajudar. Ele é consolador, não só na perda de um ente querido, mas Ele é consolador, às vezes, por uma perda de emprego. Ele te renova, Ele te sustenta, Ele ilumina. Amém? Então, o relacionamento com o Espírito Santo, Ele precisa, Ele quer um relacionamento comigo, Ele quer um relacionamento com cada um de vocês. Ele quer a nossa amizade. Nós precisamos ser amigos do Espírito Santo. Entender que Ele está aqui conosco. Nós somos a igreja de Cristo. E Ele habita em nós. Ele habita em nós. E Ele quer essa amizade. Ele é sensível. Ele é sensível. E o Espírito Santo, Ele derrama poder sobre nós para viver em Cristo. Para se manter na presença de Deus. Para cumprir o que Deus pede de nós. Precisamos nos relacionar com Ele. E Ele anseia por isso. E o Espírito Santo continua o mesmo, sendo ajudador, consolador, conselheiro. Sabemos que Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a obra hoje é do Espírito Santo. A obra hoje é do Espírito Santo. Vivemos uma geração com muitas demandas. E por isso deixamos de se relacionar com o Espírito Santo. Em Mateus 24:12 fala do esfriamento espiritual. As pessoas estão se esfriando, estão se acostumando. É tanta demanda. E veja que todos os dias nós recebemos, é uma geração, né, que está doente, mas todos os dias nós recebemos devocionais, nós recebemos pregações, há tantas pregações pela igreja, no YouTube, devocionais. Todo dia o seu celular toca. Devocional. Mas por que está vindo tantas pessoas doentes da alma? Os consultórios psicológicos estão lotados. E isso vem para todos nós, porque tem um inimigo que trabalha contra nós, a nossa alma, para que nós possamos desistir. Mas nós precisamos crer no Espírito Santo, entender que Ele está ali e você pode pedir ajuda para Ele.
Você pode clamar. E Ele vai te ajudar. Porque isso se levanta para todos nós. Não é todo dia que você levanta alegre e feliz. Tem dia que o dia é mais pesado. Onde você tem que encarar as coisas. Você tem que encarar as situações da sua vida. Mas existe um Espírito Santo que Ele pode trazer essa força que nós necessitamos, né? E precisamos viver, né? Não precisamos viver aflitos, nem amargurados, nem deprimidos. Nós precisamos do Espírito Santo. Só Ele pode nos dar. E Ele fez isso na igreja primitiva. Ele fez isso. E nós precisamos lutar. E é por isso que tem muitas pessoas doentes hoje, dentro da própria igreja. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Só Ele que vai mudar a nossa vida, vai nos dar consciência certa para nossas vidas, vai nos alinhar com o coração de Deus, vai nos renovar, vai nos dar força, vai nos dar capacidade para viver nesse mundo. Sem Ele nada podemos, porque o Espírito Santo Ele traz humildade no coração, né? E fala como Moisés: Pai, eu não posso ir, sem você eu não sou nada. E nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que vai nos dar essa força. Reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Amém? Não abra mão do Espírito Santo. E não substitua o seu relacionamento com o Espírito Santo por outras coisas. Dê prioridade. O seu tempo com Deus. A sua oração, na sua palavra. O Espírito Santo é que diz para você o que você precisa mudar. É o Espírito Santo que é a sua bússola, o seu sininho. Ele que diz: olha, você está errando aí. Olha, você precisa se humilhar. Olha, você precisa ser mais manso. Olha, você precisa perdoar. Olha, você precisa parar de mentir. Olha, você precisa ter temor. Não fica nas redes sociais. Quantas pessoas não estão tão viciadas nas redes sociais que nem dentro da igreja consegue ficar sem olhar no celular. Abre o celular na hora do culto. As pessoas estão tão ansiosas que às vezes na igreja estão conversando na hora do culto. Não estão prestando atenção na palavra de Deus. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a palavra, porque é ela que vai me alimentar para eu sair essa semana lá fora. Nós não viemos aqui brincar de Deus. Nós precisamos estar na presença, sentar no banco da igreja e ruminar essa palavra. Levar para sua casa. Vou ler em casa Atos 1, Atos 2, vou estudar o que aconteceu com o derramamento do Espírito Santo, o que aconteceu à igreja primitiva. E buscar com sede, voltar ao primeiro amor, voltar essa intimidade. O temor do Senhor não pode se apartar de nós. E essas coisas acontecem por falta de temor. Sem temor, o temor é o princípio da sabedoria. Precisamos do temor. Busque. O Espírito Santo serve a igreja. E quando nós temos o Espírito Santo, eu não preciso lutar para me promover em nada. Eu deixo que o Espírito Santo opere. E ele vai abrindo portas para nós. Não temos que comparar nada. Não temos que ser a pregadora, igual a famosa fulano. Eu quero servir aqui, eu estou aqui. Eu não preciso me promover. É Deus que me promove. A minha intenção aqui é que Deus fale comigo primeiramente e eu fale com vocês. E que vocês saiam daqui mais fortalecidos. Porque é isso que eu quero, não tem como. Se eu amo o meu próximo, eu me amo e amo o meu próximo, eu quero isso. Que essa palavra faça efeito e que lá fora ela venha
trazer luz na vida de vocês. Ela vem trazer diferença, que vocês virem cartas vivas. Eu quero isso. Nós não somos perfeitos. Nós sabemos que não tem a perfeição. Porque o nosso corpo aqui, nós vamos ter perfeição quando formos para o céu e seremos, né, glorificado ali, né, um corpo como Jesus foi, né? Mas aqui nós temos batalha e nós precisamos do Espírito Santo. Eu estudei essa palavra, eu fui, pesquisei, mas não para me achar uma boa pregadora. Eu nem me acho uma boa pregadora. Mas é que eu desejo que ela mude o meu coração. E desejo que mude o coração de vocês. Que vocês se tornem fortes em Cristo Jesus. Que vocês vençam a amargura que se levantar contra nós. Que vocês vençam a depressão que luta para vir a tomar conta da nossa vida. Que vocês lutem pelo poder do Espírito Santo contra o desânimo, contra tudo que é contrário a Deus. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer. O diabo quer destruir a nossa vida, destruir a nossa casa, a nossa família. E nós precisamos ser fortes, guerreiros, estar na presença de Deus, buscando a Deus. Eu não estou falando de ser anjo e sair voando aqui, não. Nós não vamos voar porque nós não somos anjo. Mas somos filhos, ovelhas do Senhor. E nós podemos, e temos que ser guerreiros, temos que lutar, temos que entender que Deus nos deu o Espírito Santo, é Ele que vai convencer a gente do nosso pecado. É Ele que vai nos fazer voltar, nos dar consciência de que estamos pecando e precisamos mudar, precisamos fazer aquilo que é justo diante de Deus. E quando nós fazemos o que é justo diante de Deus, nós temos paz, nós temos alegria em meio às dificuldades. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Eu falo o que eu falei para minha filha outro dia. Eu preciso falar mais das coisas que eu vivi. Eu me emociono. Nós precisamos ter consciência que existe um inimigo contra a nossa vida, que vai querer nos matar, que vai querer tirar a nossa salvação, aquilo mais precioso que nós ganhamos na vida. E eu falei para minha filha, eu nunca tinha falado, eu tenho um caderno de gratidão. Quando meu marido estava enfermo, eu entendi que a minha luta, que Deus tinha um propósito naquilo, mas que o diabo não ia ter o prazer. Por mais que foi duro, por mais que foi difícil, eu resolvi, eu escolhi. Não sou santa, gente. Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Sempre é para a glória de Deus. Eu não sou nada, eu sou um vaso de barro. Eu só estou falando isso para entender que nós temos um inimigo da alma. Eu tenho um caderno que eu agradecia todos os dias. Ele em coma e eu agradecendo. Senhor, eu agradeço por esse dia. Eu agradeço pela visita de fulano. Eu agradeço pelo médico que veio aqui. Eu agradeço pela filha que me ajudou a dar banho. Eu agradeço pela enfermeira. E eu vivi todos aqueles dias dando graças a Deus. Nós precisamos entender que existe um inimigo que quer nos tirar da presença de Deus. E aquele tem uma página, porque eu sou vaso de barro. No dia que ele morreu, eu parei aquele caderno e enchi no dia, cheio de interrogação. Não era revolta, porque eu cria que ele ia ser curado. Mas aprove a Deus levá-lo, e ele tem um propósito para tudo. E eu aceitei. Ele é soberano. Aí vem o Espírito Santo me consolar e tem me consolado. Mas eu choro, não é pelo que eu passei. Eu choro pelo amor que Deus me deu. Foi pela graça.
Foi pela presença do Espírito Santo. Porque nós precisamos entender que nós temos a escolha entre vencer ou perder. Quer vencer? Siga Jesus. Busque Jesus. Se arrependa. Todos os dias, se pecar, se arrependa. Ele está de braço aberto. Com Jesus tem volta. Com o diabo, que eu falei para Alice, com o diabo está lá. O fim. O alcoolismo, droga, prostituição. Porque a porta do mundo, ela brilha, ela tem luz. Mas ela te leva depois para esse fim. E andar com Deus é muito bom. Amém? O Espírito Santo, ele traz sensibilidade nas nossas vidas. Precisamos buscá-lo todos os dias. Essa sensibilidade nos faz ouvir a voz de Deus todos os dias. Essa sensibilidade faz-nos discernir o que é certo diante de Deus e o que é errado diante de Deus. Essa sensibilidade nos dá o discernimento para discernir o mal e o bem. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a queimar paixão por Jesus. Que a nossa família, que a nossa casa e nossos filhos possa receber esse avivamento. E ele vai começar através de nós. Peça a Deus o Espírito Santo. Peça a Deus para viver o tempo de Pentecoste na sua casa, na sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele aviva a nossa vida. Ele aviva a nossa casa. Ele aviva a nossa família. Eu peço que saia daqui hoje refletindo, meditando nesta palavra. Busque o Espírito Santo. E lembre, ele é o ajudador. Ele é o consolador, ele é o conselheiro, ajudador, consolador, conselheiro. Ponha isso aqui, ó. O Espírito Santo está com você, ele quer te ajudar, ele quer te transformar, ele quer fazer aquilo que é impossível para você e fazer o possível na sua vida. Amém? Ele quer tirar, ele quer limpar, ele quer transformar. Ele quer te ajudar a ser um esposo melhor que você deve ser. Ele quer te ajudar a ser uma esposa que você precisa ser, uma filha que você precisa ser, um pastor, um líder que você precisa ser, uma mãe, uma mulher de Deus que você precisa ser, um pai que tem que ser. Amém? E ele promete em Joel 2, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Então peça a Deus a isso. E vá para casa lembrando, procurando quais as marcas que você tem do Espírito Santo. Olhe para dentro de si, para que o Espírito Santo te revele, para que o Espírito Santo te mostre quais as marcas que eu tenho, que eu reflito o Espírito Santo, a presença de Deus. E se Deus mostrar alguma coisa, você seja humilde, peça, me perdoe, peça perdão e comece de novo. Comece a buscar o Senhor. Amém? Se errar, se arrependa. Busque o Senhor. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje de manhã. Que o Espírito Santo está conosco. É o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso consolador. Amém? Que Deus abençoe a igreja na paz do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra, Pai. Que nós saiamos daqui mais transformados, curados, libertos, ó Deus. Porque somos vasos de barro e precisamos
Senhor, seguir firme nessa jornada da vida, Pai. Fortalece nossos corações, fortalece as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, que nos resgatou das trevas para o mundo da luz, ó Pai. Que o amor e a fé e a esperança permaneçam em nós, Pai. Aviva a nossa vida, aviva a nossa família, aviva a nossa casa, com a tua presença, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoa nessa nova semana, Pai. Que nós sejamos carta viva do Senhor, que a luz de Cristo resplandeça em nós, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus, e obrigada pelo teu amor. Eu te peço e te agradeço, seja a honra, toda a glória, todo o louvor a ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Espírito, encha minha vida, Espírito. Amém, amados. Vamos ficar em pé. Você foi abençoado. Busque uma vida cheia do Espírito Santo para vencer os dardos inflamados do maligno, para que você tenha discernimento e para que você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Todos nós, a vontade de Deus para todos é que nós sejamos cheios, mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida do Cezinha, Deus tem um propósito na vida da Alessandra, Deus tem um propósito na vida da irmã Esmeralda, Deus tem um propósito na vida da Teia, Deus tem um propósito na vida da Sara, Deus tem um propósito na vida de cada um. E às vezes a gente tem que discernir isso, saber o que Deus quer da nossa vida. Mas nesse processo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, para que a vontade de Deus tenha sempre prioridade. Porque, como a pastora Carmelo falou, né, muitas vezes nós não reconhecemos o inimigo, mas nós sabemos que ele age contra aqueles que temem ao Senhor. Nós sabemos que ele age no caminho daqueles que andam com Deus, né? Eu muitas vezes pregava para os jovens, eu falava isso: ó, Deus não vai ficar procurando quem já está ali, ó, entregue, já está desfrutando do pecado, da lama e da vida, né? O inimigo não vai ficar querendo destruir esse já está ali, né? Ele vai querer destruir aquele que está do outro lado do muro dele. Não lembra? O muro não é dele. Esse mundo jaz no maligno. E o sistema desse mundo não é o sistema de Deus. Mas Deus está agindo aqui para que haja uma nova terra, né? Uma nova Jerusalém. E para que a igreja, que é a manifestação do reino de Deus, prevaleça. E que a luz possa brilhar.
precisamos entender esse processo. Então busque o Espírito Santo, busque a vontade de Deus. Saia um pouquinho dos seus desejos, das suas vontades, e busque aquilo que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Amém. Deus te abençoe, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Terça-feira, 20 horas, oração e EBF, sábado de manhã. Amados, quem quiser comer um bolinho, tomar um café, ainda tem coisa lá, eu deixei hoje porque temos aí vários docinhos e comer um lanchinho, pode ficar à vontade.